gente. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente não vê. É a gente ver o invisível. É a gente agir como se a gente já estivesse vendo. E eu vou falar com você com toda sinceridade. Eu tenho vivido pela fé. E eu tenho às vezes eu até acho que eu tô ficando maluca. Como assim? Tipo, eu falo assim, eu vou comprar, eu vou lá, vou fazer, e vou lá com a cara e a coragem e faço. E Deus está provendo as coisas. Gente, aprenda a viver pela fé. Vou falar pra você, uma coisa é você não saber de nada que vai acontecer amanhã, mas você confiar 100% no Senhor. E hoje, já tomar decisões baseadas naquilo que você crê, naquilo que você espera. Isso é fé. Você andar como se você já visse, você agradecer como se você já visse, você caminhar na fé. Gente, deixa eu só abrir um parênteses. Tem horas que eu paro, que você já reparou no vídeo? Eu paro e fico olhando pra cima assim. Não é que eu sou doida, não. É porque fica vindo as notificações no meu celular. Aí eu fico doendo. Então, viver pela fé é você enxergar as coisas antes que elas aconteçam. É você ter certeza que aquilo vai acontecer. Mesmo você não vendo nada. Entende? Você ter dentro de você uma convicção de que aquilo vai acontecer e você agir baseado na fé, na certeza de que aquilo vai acontecer. Então, é isso que eu tenho vivido, gente. Eu tenho tirado forças de onde não existe. Eu tenho tomado decisões importantes baseado na fé, na certeza. E não naquilo que eu vejo, porque se eu for olhar pelo que eu vejo, era pra eu estar chorando por muitas coisas que estão acontecendo na minha vida. Sinceramente, se fosse pra eu parar pra olhar algumas coisas na minha vida, eu ia estar chorando agora, lamentando, meu Deus. E eu decidi não fitar os meus olhos naquilo que eu estou vendo, mas olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé, para olhar para aquilo que ele tem para mim lá na frente. Porque se eu ficar olhando para aquilo que eu tenho hoje, eu vou cair e vou lamentar e vou chorar, que não vai resolver nada, né? Então eu preferi tirar os meus olhos daquilo que eu estou vendo e começar a viver naquilo e fitar os meus olhos nas coisas que eu não vejo. Como a palavra de Deus diz, que a gente não vive pelo aquilo que a gente vê, mas pelo aquilo que a gente crê. E é isso que eu tenho vivido, gente. Eu só vivo pela fé ultimamente. Não que eu não esteja vendo as bênçãos de Deus. Eu estou vendo. Com os meus olhos eu estou vendo. Mas muitas coisas na minha vida ainda precisam de mudança, né? Se eu ficasse olhando para elas, eu ia desanimar de viver, desanimar de muitas coisas. Mas eu decidi colocar os meus olhos lá na frente, na minha fé, naquilo que eu espero, naquilo que eu quero. E não naquilo que eu tenho, mas naquilo que eu espero. A minha mente, o meu coração estão voltados para aquilo que eu quero, para aquilo que eu creio, para aquilo que eu espero, e não para aquilo que eu vejo. Comecem a ocupar a mente de vocês com aquela imagem daquilo que você quer, daquilo que você espera, daquilo que você está buscando. Gente, buscar o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas, em primeiro lugar. Então, é claro que primeiro é Deus, mas você tem um pai, um bom pai, que cuida de você nos mínimos detalhes. E ele está cuidando de tudo. Você pode pedir o que você quiser, porque ele está cuidando de você como um pai. Amém? Deus não quer simplesmente servos. A gente tem que sair desse lugar de servidão e entrar para o lugar de filiação.
Nós somos filhos que servem, mas tem gente que tem espírito de escravo ainda. Tá no evangelho, se converteu, nasceu de novo e tem espírito de escravo, mente de escravo. Acha que existe só para servir. Não, você nasceu de novo para ser filho de Deus. Você vai servir a Deus? Vai, mas você é filho. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho mais novo sabia que ele tinha direito à herança. Ele foi lá e tomou posse da herança, só que ele gastou de forma dissoluta. A palavra pródigo é desperdiçador. Ele desperdiçou aquilo que o pai dele custou a construir. Mas ele sabia que ele tinha direito. Agora, o filho mais velho era filho, mas tinha espírito de escravo, mente de escravo. Ele achava que ele vivia só para servir. E ele não podia usufruir de nada que o pai tinha. Tem muita gente que é cristão, que tem a mentalidade de escravo. Você é filho de Deus, mas você vive como se você fosse um escravo. Você acha que viver com Jesus é só trabalhar, é só servir, é só fazer alguma coisa, é só mostrar ser útil. Isso também é uma forma de vaidade, de você querer se mostrar o quanto você serve. Não, nós não fomos chamados para ser servos, nós fomos chamados para ser filhos, filhos que servem. Mas tudo que você precisa, você não tem que servir para você receber, porque tudo que é do pai é seu. O filho falou pro pai: pai, eu trabalho há tantos anos, eu tô com você há tantos anos, faço tudo e o senhor nunca me deu nada. E vem esse seu filho aí que gastou dinheiro com bebidas, prostitutas e tal, e você matou o bezerro cevado, o animal melhor, e eu estou aqui há tanto tempo fazendo e o senhor não dá nada? Ele falou: meu filho, tudo que é meu é seu. Tipo assim, você não tem porque você não perde. Então, tem gente que está trabalhando para Deus para receber coisas, como salário. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você pode servir a Deus, você pode fazer a obra de Deus, você pode fazer muita coisa para Deus, mas você não foi chamado para ser servo, você foi chamado para ser filho. Filho em primeiro lugar. Um filho que serve. Tudo aquilo que é do pai é seu. Então, você não tem que trabalhar para receber recompensa, você tem que trabalhar porque aquilo que é do seu pai é seu. Por exemplo, eu tenho uma filha, eu tenho uma empresa. A minha filha for trabalhar para mim, ela não tem que trabalhar por salário, ela tem que trabalhar porque aquilo é dela. Ela tem que cuidar daquilo que é dela. Se ela precisar de dinheiro, eu vou dar, mas não é porque ela trabalhou, porque é dela. Então, quando você que é filho de Deus, você precisa de alguma coisa, você tem que pedir. Não é trabalhar para receber, é pedir. Jesus não falou que se vocês trabalharem, o Pai vai ver o trabalho de vocês, o esforço de vocês, e Ele vai dar o que vocês precisam. Ele não disse isso. Ele disse: tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome Ele dará. Ele não disse que é recompensa. Lógico que tudo que nós fizermos vai ter recompensa. Mas Ele não falou de recompensa, Ele falou de graça. De se tornar filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Ele. Então pare de querer barganhar com Deus. Porque tem gente que acha que barganha com Deus é só oferta que você dá. Não, barganha com Deus também é serviço. É você ficar trabalhando para merecer, se fazer e se querer se tornar merecedor das coisas que Deus te dá. Então, pare com isso. Trabalhe, faça a obra de Deus, mas nunca despreze a sua posição de filho. Você pode a todo momento chegar diante do seu pai e mostrar para ele as suas necessidades, independente do tanto que você trabalhou ou que você deixou de trabalhar. Você é filho de Deus e você pode chegar diante de Deus e falar todas as suas necessidades, que ele é pai. Ele disse: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedem. Se o seu filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra. Se o seu filho lhe pedir peixe, você vai dar uma serpente. Quem de vós fará isso? De forma alguma. Se vocês que são maus, vocês gostam e têm prazer em dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é o Criador de todas as coisas. Então pare de barganhar com Deus, usando o seu serviço como uma forma de querer ganhar alguma coisa de Deus. Você não foi chamado para ser servo, você foi chamado para ser filho. Nós somos servos, mas somos filhos primeiro.
Se você tem necessidade, peça. Não fique trabalhando para receber. Peça, vai direto no seu pai. Tem filhos que têm espírito e mente de escravo. Você pode servir e deve servir o seu pai com toda alegria, mas não se esqueça, você não é escravo. Você não recebeu o espírito de escravidão. Você recebeu o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Paizinho. Aquele Deus, o Espírito Santo, ele faz a gente ter intimidade com Deus, com o Pai, para que a gente possa falar com ele livremente a todo momento que a gente precisa. Você não recebeu o Espírito para viver como escravo. O escravo, ele só recebe pagamento. Ele trabalha para receber. O filho não. O filho, tudo que é do pai é dele. Então, às vezes, a gente ouve tantas pregações que falam isso, que a gente começa a achar que é pecado pedir. Que é errado pedir, que se você vai a Deus para pedir, você tá errado. Não, é claro que você não vai ter um relacionamento com Deus só de ficar pedindo. Mas ele é seu pai, gente. Tem gente passando necessidade de tantas coisas e ficam tentando barganhar com Deus. Para com isso. Deus não precisa de nada de você. Você que precisa dele. Então vai diante do seu pai sem vergonha, sem medo nenhum, usando o nome de Jesus e peça para ele e você vai receber. Não pelo tanto que você trabalhou, nem pelo tanto que você orou, nem pelo tanto que você é bonzinho, mas é porque ele é seu pai. Entende? Ele é seu pai. É só isso. Ele é seu pai. E ele disse que ele dá boas coisas aos que lhe pedem. Então aprenda a viver pela fé. Fé na certeza de que você é filho de Deus, você não é escravo, você não é servo, você é filho. Um filho que serve. Não por recompensa nem por salário. Porque tudo que é do pai é seu. Você pode pedir a qualquer momento. Independente do tanto que você trabalhou, você tem uma herança. E você pode pedir sim, sem ter medo. Porque você não recebeu o espírito de medo, mas espírito de ousadia, de poder, espírito de filho e não espírito de escravo. Escravo tem medo de chegar perto do seu senhor. Medo de ser mandado embora, medo de ser rejeitado, medo de perder o lugar. O filho nunca tem medo. Por quê? Porque não existe ex-filho, gente. Existe ex-funcionário, mas não existe ex-filho. Esse sempre vai ser seu pai. Você sempre vai ser filho. Então o filho não tem medo. Não tem medo. Amém? Que Deus te abençoe, que você a partir de hoje comece a viver pela fé. Deixe de lado esse espírito de escravidão e comece agora a tomar posse desse espírito de adoção, que você pode chegar na presença do seu pai e pedir aquilo que você precisa, aquilo que você quer, e ele, como um bom pai, dará boas coisas aos que lhe pedem, porque ele ama você, tá bom? Eu amo você também. Beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo. Se inscreve no meu canal, please. Por favor, por favor. Amo vocês. Daqui a pouco meu canal vai estar monetizado. E glória a Deus. Tchauzinho. Beijo.